Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, sou plantonista de Química e hoje a gente vai resolver exercícios juntos da FUVEST, tá? Bom, vamos entender o que o exercício pede pra gente. Ele fala assim, né, que uma solução aquosa de iodeto de potássio reage com persulfato de potássio. Ele fala pra gente que a formação de iodo e sulfato de potássio, tá? Então, reagindo esse iodeto de potássio com o persulfato de potássio, a gente vai formar iodo e sulfato de potássio. Por que eu grifei essa informação? Porque essa informação justamente já vai ser a resposta da nossa letra A, tá bom? Mas vamos continuar lendo. No estudo cinético dessa reação foram realizados 4 experimentos. Em cada uma delas foram misturados volumes adequados de solução estoque de 2 reagentes, que são esse iodeto de potássio e esse persulfato de potássio, e esses dois vão ter concentrações iniciais igual a 4 vezes 10 a menos 1 mol por litro, beleza? E aí, a seguir, eles adicionaram água, tá? Até atingir um volume de 1 litro. Então, na verdade, a gente não tá colocando 1 litro de água, a gente vai completar o volume, né? Então, pensa assim, a gente colocou o persulfato de potássio, colocou o iodeto de potássio, colocou um volume, que a gente vai ter que descobrir quais volumes eu tô colocando, e depois que eu atingir um volume X da soma desses dois reagentes, eu vou adicionar água até completar 1 litro, tá bom? Isso é importante que a gente vai usar na resolução do item B, tá? Mas vamos continuar. Na tabela 1 estão indicadas as concentrações iniciais dos reagentes logo após a mistura e a adição de água. Então, a gente vai sempre partir dessa concentração inicial e essa concentração que a gente encontra aqui, a gente vai falar que é a concentração final, tá bom? Por que a final? Porque quando a gente for olhar por item B, que a gente precisa encontrar o volume que eu preciso pegar de cada solução, eu vou ter que usar um CVCV, considerar qual que era o meu frasco, a concentração do meu frasco de estoque, identificar qual volume eu tenho que pegar dessa solução no frasco de estoque, né, para chegar, então, quando tiver 1000 ml de solução final, encontrar essa concentração aqui. Bom, como que a gente vai fazer isso, né? Vamos primeiro por item A, que o item A já, praticamente o exercício didático já te deu toda a resposta. Bom, o item A ele fala pra gente, né, que o iodeto de potássio vai reagir com o persulfato, ó. Montei a equação aqui, ó, tá? Ele deu até pra você as fórmulas, só não deu do iodeto de potássio, mas dá pra gente fazer. E vai formar o quê? Sulfato de potássio e iodo. Então, ele te deu aqui, né, a informação. A gente só precisou transformar para a fórmula desses compostos, beleza? A única coisa que vai faltar aqui é a gente balancear, mas eu creio que vocês terão facilidade para fazer o balanceamento, tá bom? Então, o balanceamento basta colocar esse doisinho aqui que tá balanceado, fechou? Agora vamos por item B. Pro item B, ele quer que a gente preencha a tabela a seguir. Qual tabela? Essa tabela aqui, né? Como a gente vai preencher essa tabela? Ele quer saber qual vai ser o volume da solução estoque de iodeto de potássio que eu vou ter que pegar, tá? Para atingir essa concentração, quando eu tiver em 1 litro de solução. Quanto que tem que ser a solução estoque de persulfato que eu tenho que pegar para atingir essa concentração da solução de persulfato em 1 litro e quanto de água eu tenho que adicionar. Bom, gente, para resolver isso aqui, eu vou ter que aplicar CVCV. Por quê? Eu sempre tenho a concentração inicial da minha solução de estoque, então essa é a minha concentração inicial. E essas aqui são as minhas concentrações finais, tá? Então, a partir da aplicação do CVCV, a gente vai conseguir encontrar o volume para adicionar aqui, né, do que eu tenho que tirar dessa solução estoque, ó, vem comigo. Então, aplicando o CVCV, ó, vamos aplicar primeiro pro iodeto, tá? A concentração inicial dele é 4 vezes 10 a menos 1 mol por litro, então coloquei aqui na concentração inicial. O volume o volume inicial é o que eu quero descobrir, porque é o volume da solução estoque que eu preciso tirar, então é o volume inicial que eu quero descobrir. Isso aqui vai ter que ser igual à concentração final, né, gente, que essa tabela dá pra gente, e o volume final, que a gente sabe que vai ter que ser 1 litro, porque ele fala que no final, a solução final, o volume da solução final vai ser 1 litro. Então, aqui, ao lugar de colocar 1 litro, eu coloquei em 1000 ml, tá? Para já dar a resposta pra gente de 25 ml. Então, esse 25 ml, na verdade, aqui é o que? É o volume da solução de estoque de iodeto de potássio que eu preciso pegar para, ao final, chegar nessa concentração. Vou fazer a mesma coisa para esse cara aqui, tá bom, gente? Mesma coisa, CVCV. Como a concentração inicial dele também é 4 vezes 10 a menos 1, eu quero descobrir o volume inicial. A concentração final vai ser esta aqui, e o volume final também vai ser 1 litro. Então, o volume inicial que eu preciso pegar vai ser também 25 ml. E a água, gente? Quanto de água que eu tenho que adicionar? Lembra que o volume da água é o volume para atingir os 1000 ml, né?
Então, eu tenho que considerar os 25 de cada um que já estão contribuindo aqui e tirar de 1.000, para eu saber quanto de água eu tenho que colocar para chegar nesse 1.000. Então, o que eu vou fazer aqui no volume de água, né? Eu peguei esse 1.000, que é o volume final, e eu subtraí o volume dos caras que já estão lá, tá? Então, o volume que eu vou ter que adicionar de água vai ter que ser 950 ml. Gente, eu vou ter que fazer esse procedimento para o item 2, o item 3 e o item 4. É seguir a mesma raciocínio. A única diferença é que agora eu vou mudar aqui, eu vou mudar as concentrações finais, né? De acordo com cada experimento, tá bom? Mas o passo a passo é exatamente isso aqui que a gente vai ter, tá bom? Aí os volumes vão mudar e, consequentemente, o volume de água também muda. Então, assim que eu resolvo o item B. Já o item C, aqui é só para mostrar para vocês, tá? Como a gente vai ter que resolver, vocês vão ver que os volumes vão estarem alterados, então, consequentemente, o volume de água também, mas o método é o mesmo. Já para o item C, a gente vai ter que usar um pouco de raciocínio do conteúdo de cinética. O que a gente vai ter que resolver no item C, ó? Ele fala assim, que no gráfico preencha cada um dos círculos com o número correspondente da experiência. Então, eu tenho as experiências aqui, vou preencher de acordo com essa curva do gráfico. Percebe que eu tenho 4, então eu tenho que colocar o número das experiências relativas a cada curva. E ele fala pra gente, ó, que a velocidade de produção do I2, que é justamente o meu Y aqui no gráfico, é igual, ó, uma constante, tá? Que não vai vir ao caso aqui nesse momento, vezes a concentração do iodeto, vezes a concentração deste cara aqui. Percebo, então, que quanto maior for a concentração desses dois caras, maior vai ser a velocidade de produção do I2? Sim, né? Porque se esse valor aumenta, a velocidade também aumenta. E quanto menor for a concentração dos dois, menor vai ser a velocidade de produção. Então, vamos analisar primeiro em relação à concentração. Vamos pegar onde a temperatura se mantém constante, mas eu mudo... a temperatura se mantém constante e eu mudo a concentração dos meus reagentes. Ó, então, vamos segurar aqui, como por exemplo, o 25 aqui e o 25 aqui, tá? Eu vou analisar o experimento 3 e o experimento 1. Bom, percebam que o experimento 3 é onde eu encontro a maior concentração dos meus reagentes. Então, consequentemente, para essa mesma temperatura, com maior concentração de reagente, concorda que a velocidade tem que ser maior? Então, se a gente olhar aqui, essa curva sempre representa a curva da velocidade. Então, qual vai ser a curva para a velocidade onde a concentração é maior? Tem que ser a curva onde eu tenho um tempo, né? Aqui seria a velocidade. Essa velocidade tem que ser maior. Então, a curva tem que ser a curva maior, né? Mais pronunciada, que é a curva da velocidade. Então, o número 3 vai ser esse cara aqui. Por quê? Porque se a gente comparar 1 com 3, o 3 apresenta as maiores concentrações, vou elevar a velocidade. Então, eu indiquei esse aumento de velocidade nessa curva aqui. Já esse 1, na experiência 1, gente, percebam que a concentração são as menores concentrações que eu encontro aqui, para essa mesma velocidade. Então, consequentemente, se as concentrações são as menores, tanto para os dois reagentes, eu vou ter que ter a menor velocidade, né, de produção desse 2. Então, só pode ser a curva de baixo, essa curva que apresenta, então, a menor velocidade, beleza? E agora para o 3, e para o 2 e para o 4, perdão. Vamos analisar o 4, onde a concentração, ó, é igual a do 1, tá? O que muda analisando o 1 e o 4? Muda a temperatura, né, gente? O que acontece quando eu aumento a temperatura? Eu aumento a velocidade da reação, né? As moléculas estão mais agitadas, então os íons estão mais agitados, eu aumento esses choques eficazes. Então, consequentemente, se eu comparar o 1 e o 4, a velocidade vai ser maior. Então, quem é o número 4? É esse gráfico aqui, tá bom? Já o número 2, a gente tem concentrações um pouco maiores, tá? Se a gente comparar, por exemplo, 1 com 2, a velocidade... vamos ver como vai ficar a velocidade, né? A temperatura é a mesma, só que aqui, como eu tenho uma concentração um pouco maior do que o 1, né? Ele tem que estar acima do 1. Então, teria que ser ou este ou este. Só que a gente já sabe que esse cara é o 4. Então, o número 1 só pode... o número 2 só pode ser este gráfico aqui. A gente poderia analisar aqui também, ó. Entre o 3 e o 2 são os que apresentam maiores concentrações dos meus reagentes. Mas o 2 possui concentrações menores. Então, se eu comparar com o 3, a minha curva tem que ser menor. Então, obrigatoriamente, realmente, o 2, experimento 2 está nessa curva aqui. Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro. É um exercício que envolve muitos conceitos mesmo, desde solução, reação e velocidade. Então, eu espero que tenha ficado mais claro, tenha ajudado vocês, tá? Bons estudos, estamos juntos!